O Bolsonaro pode ser solto? Governo Trump e direita reagem à prisão de Bolsonaro. O Bolsonaro pode ser solto? Eu vou falar as razões pelas quais o STF não vai mais soltar o Bolsonaro neste momento e vamos falar sobre o futuro. Pode ser solto? O Bolsonaro está preso, a primeira turma manteve a prisão dele por unanimidade, o que não é surpresa para ninguém depois que o Fux saiu da turma. Se o Fux estivesse lá, ia ser uma decisão não unânime, ia dar 4-1, mas com o Fux tendo saído, estava na cara que ia dar 4-0. Agora o STF ele não vai mais soltar o ex-presidente nesse momento e eu vou te explicar as razões disso em 3 pontos. Primeiro, mostrando para você o que os advogados do Bolsonaro disseram para rebater completamente o Moraes. Segundo, por que mesmo com fortes argumentos o STF vai manter o Bolsonaro preso nesse momento. E terceiro, qual que é o cenário em que o Bolsonaro pode ser solto no futuro. Bora lá então para o nosso primeiro ponto. Nós já sabemos das razões do Moraes para prender o Bolsonaro, afinal, não se fala de outra coisa nas redes sociais, na imprensa, desde que a prisão aconteceu no sábado de manhã. Mas e a defesa do próprio Bolsonaro, hein? O que ela disse sobre isso? Considerando a história da tornozeleira, considerando a questão dos remédios, considerando que o Bolsonaro ele não tentou fugir da casa onde ele cumpria a prisão domiciliar, a defesa do Bolsonaro disse o seguinte, confere aí comigo, ó. Nada, na ação descrita nos documentos produzidos pela SEAP, que é a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, nada narra uma tentativa de fuga ou de desligamento da tornozeleira eletrônica. Muito pelo contrário, expõe um comportamento ilógico e que pode ser explicado pelo possível quadro de confusão mental causado pelos medicamentos ingeridos pelo Bolsonaro, sua idade avançada e o estresse a que está inequivocamente submetido. Foi o que argumentaram os advogados. Então, gente, os advogados de defesa, eles foram com uma estratégia de dizer que houve uma confusão mental causada pelos remédios. Mas Moraes, evidentemente, não aceitou essa justificativa, afinal, ele não aceitaria nenhuma justificativa. Mas é importante dizer que os advogados, eles não tiraram isso do nada. Isso foi baseado no que disseram os médicos do ex-presidente, que disseram exatamente o seguinte aqui ó, no boletim médico. Disseram que ele apresentou quadro de confusão mental e alucinações, possivelmente induzidos pelo uso do medicamento pregabalina. O certo agora seria o ministro ouvir o que disseram esses médicos, pedir uma perícia ou então a posição de especialista, justamente para comprovar o que eles alegaram ou para desprovar o que eles alegaram. Mas vocês acham que o Alexandre de Moraes ele vai ter essa boa vontade e vai entrar no debate sobre as questões médicas? Ah, gente, sendo realista, dificilmente. E vamos para o nosso segundo ponto, olha, sobre por que o STF vai manter o Bolsonaro preso nesse momento. Aliás, isso já se confirmou, né? A decisão de Moraes de prender o Bolsonaro ela foi confirmada por unanimidade na primeira turma do STF. Nada de novo nesse fronte até aí. Os integrantes da primeira turma, vamos lembrar quem são: Zanin, Dino, Carmen Lúcia, eles são completamente subordinados ao Moraes, que é o quarto integrante, e a quinta cadeira está vaga, esperando aí a aprovação do indicado por Lula no Senado. Vamos falar disso aqui também várias vezes. A gente precisa acompanhar essa questão, é importantíssima e vai definir o que vai acontecer nas próximas décadas no STF, vai afetar a nossa vida diretamente. Mas vamos voltar aqui para o nosso ponto. Um levantamento do jornal O Globo, inclusive, demonstrou que 95% das decisões do Moraes, elas são referendadas na primeira turma. Olha aí, ó. Deixa eu diminuir aqui, olha aí, ó. Primeira turma manteve o Bolsonaro preso preventivamente, mas olha aqui essa pesquisa, ó. Primeira turma do STF seguiu o Moraes, relator da trama golpista, em 95% dos processos criminais, gente. Eu fiquei até surpreso que não é 100%. Você também? Conta aí pra mim nos comentários. Você também ficou surpreso que não é 100%? Afinal de contas, é o grupo mais lulista do STF, sempre votando de modo alinhado aos desejos do presidente Lula dentro da Suprema Corte. Existe uma aliança aí deles contra o bolsonarismo. Só aí já teria a maioria para a manutenção da prisão, ainda que a Carmen Lúcia votasse contra, o que a gente sabe que dificilmente aconteceria. Ela é muito ligada ao Gilmar Mendes, é muito deferencial em relação a ele. E agora, gente, vamos para o terceiro ponto que eu prometi para vocês. Existe algum cenário, Deltan, em que a soltura do Bolsonaro seja possível?
Antes de te contar isso, vou te pedir aqui, senta o dedo aí com força no like, se inscreve aqui no canal para voz a nossa indignação conjunta chegar cada vez mais longe e presta atenção aqui no seguinte. Só tem um cenário possível em que isso vai acontecer, em que o Bolsonaro vai ser solto, gente. E é um cenário de piora do quadro de saúde do Bolsonaro. É algo que ninguém quer, mas é o que pode conduzir ele, por outro lado, a uma soltura, a uma libertação, uma prisão domiciliar. Essa é a única maneira do Moraes soltar o ex-presidente, porque de outra forma o Bolsonaro ele vai continuar preso e ele vai cumprir a sua pena definitiva em prisão. Ainda que possa ser algum tipo de prisão diferenciada na Polícia Federal ou no Exército. Mas uma piora na saúde do Bolsonaro vai criar um ônus gigante para o Moraes e para o STF, que não vão querer correr o risco de serem responsabilizados por algo mais grave que aconteça com ele, como foi com o Crezão, que morreu na cadeia implorando para ser solto e receber um tratamento de saúde em um hospital, com até parecer favorável do Ministério Público. Até mesmo, gente, porque caso a situação de saúde do Bolsonaro piore muito, vai haver com certeza uma grande comoção pública. E a gente sabe que se tem algo que político, até político de toga, leva a sério, são as críticas a eles na imprensa. As poucas que nós ainda vemos. O Moraes ele já deu vários exemplos de que quando a coisa aperta contra ele na imprensa, aí ele faz um leve recuo para fazer as críticas cessarem, diminuírem, para que os jornais voltem depois a elogiá-lo novamente como o salvador da democracia. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que tem alguma outra chance de o Moraes soltar o Bolsonaro? O que você acha que deveria ser feito pela direita, hein? Conta aí pra gente nos comentários. Você acabou de assistir a um comentário que eu fiz em um programa da Gazeta do Povo, o jornal que tem no sangue os princípios cristãos conservadores que você e eu compartilhamos. Um jornal que defende a verdade e a justiça. Não esqueça de assistir ao programa na íntegra e você consegue fazer isso pelo link da descrição e também não deixe de assinar a Gazeta do Povo. Acesse agora gazetadopovo.com.br/Deltan e você também pode usar o QR Code que aparece aqui na tela ou então clicar no link da descrição do vídeo. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Deltan. Assine e ajude a Gazeta a continuar trazendo jornalismo corajoso e comprometido com a verdade, a justiça e a liberdade. Nós nos vemos lá. Governo Trump e direita reagem à prisão de Bolsonaro. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te contar duas coisas. Primeiro, como que a direita e os aliados de Bolsonaro reagiram à prisão? E os governadores presidenciáveis, hein? O que eles falaram? Segundo, qual foi a reação dos Estados Unidos? Então, meu bom dia para você nesse domingo, que você tenha um dia abençoado e abençoador. Hoje é dia de cultivar os nossos relacionamentos de forma mais intensa. Tanto com Deus, vertical, como horizontal com as pessoas que a gente mais ama. Logo eu vou para a igreja e em seguida eu vou para o encontro de final de ano do time do Chinaredo, que é a nossa turma de amigos e amigas de escola, uma amizade de 30 anos. E hoje é dia de solidariedade com quem foi injustamente privado disso, dos relacionamentos, de poder estar com os seus, por conta de um processo cheio de abusos e ilegalidades. Então bora direto aqui ao nosso primeiro ponto. O que disseram a direita e os aliados de Bolsonaro depois da prisão? Bom, vamos começar com o governador de São Paulo, presidenciável Tarcísio de Freitas. Dá uma olhadinha aqui comigo no que ele disse. Tiraram um homem de 70 anos da sua casa, desconsiderando seu grave estado de saúde e ignorando todos os apelos provenientes das mais diversas fontes, todos os laudos médicos e evidências, além de irresponsável, atenta contra o princípio da dignidade humana. Bora agora para o deputado mais votado do Brasil, Nicolas Ferreira. Olha aí. Parlamentar afirmou que nunca existiu uma pessoa tão perseguida quanto o ex-presidente e que a sua prisão não é um ato jurídico, mas um sintoma político de algo muito mais grave. Além disso, Nicolas definiu a decisão de Moraes como sendo parte da mente doentia do magistrado. Mas não foi só a direita não, gente. Teve muita gente que se manifestou. Acompanhe aqui comigo nessa reportagem do UOL. Vamos começar aqui por alguns nomes da direita e você vai ver que depois vai aparecer alguns do centrão. Vamos começar com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, um novo, talvez, presidenciável aí que surgiu depois da Operação do Rio. Olha o que ele disse aqui, Bolsonaro, estaremos juntos em mais esse desafio, sem perder a esperança de viver o ideal de Deus, pátria, família e liberdade. Próximo presidenciável, Ratinho Júnior.
O ex-presidente Bolsonaro, que já cumpria a pena domiciliar, foi preso mesmo tendo apresentado laudos que comprovam sua saúde em estado crítico. A meu ver, a prisão demonstra insensibilidade do Poder Judiciário. Próximo presidenciável, Ronaldo Caiado. A prisão é um triste capítulo da política nacional. O processo ao qual Bolsonaro está sendo submetido nos últimos meses é uma clara tentativa de envergar a sua dignidade até o limite que um homem pode suportar. Presidenciável do Novo, governador de Minas Gerais, Romeu Zema, chamou de injustiça e disse: silenciar o opositor não é justiça, é abuso de poder. Divergência política não pode ser motivo para a prisão. Governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, um homem que não roubou um pila da população e que é o principal nome da oposição. A gente viu aqui vários grandes nomes da direita. Vamos dar uma olhadinha agora em dois nomes muito fortes do Centrão. Gilberto Kassab, PSD, disse: a medida é severa e injusta, especialmente em um momento em que a saúde do ex-presidente inspira cuidados. Deputado Arthur Lira, outro nome poderoso do Centrão: a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro não se justifica e reabre as feridas da polarização política que turva o futuro do Brasil. Bora agora mais alguns nomes da direita para fechar. Sócrates Cavalcante disse que o ministro deu sinais de psicopatia e que ele sempre estará ao lado de Bolsonaro. O deputado Zucca, que é líder da oposição, reagiu com enorme indignação e tristeza. Hamilton Mourão, que tinha se distanciado um pouco aí do Bolsonaro, disse que a prisão mostra que a perseguição não tem fim. E para fechar, a querida Bia Kicis disse que há uma injustiça colossal. E agora vamos avançar para a segunda questão. Qual foi a reação dos Estados Unidos, hein? Antes de eu te explicar isso, eu vou pedir para você aqui sentar o dedo no like, para você se inscrever no canal, acionar o sininho para você não perder nada e bora então para esse segundo ponto que eu prometi para vocês. Gente, os Estados Unidos destruíram Moraes por causa dessa prisão. Primeiro, teve a reação do Trump à prisão, que foi ali espontânea, ali momento, quando ele foi questionado sobre isso, logo após acontecer a prisão, quando o Trump ainda não tinha sido informado. Então foi pego ali de surpresa e o que ele fez foi lamentar. A reação foi de lamento. Olha aqui. Are you worried about the president being arrested today? What? Any comment about the former Brazilian president being arrested today? No, I don't know anything about it. Ó, não sei de nada disso. Mr. President, are you willing? Is that what happened? Foi isso que aconteceu. E, ó, reação de incredulidade. E ele termina dizendo aí, ó, que pena, que pena. That's too bad. Too bad, too bad. Que pena, que pena. Essa foi a reação aí do presidente dos Estados Unidos. Primeiro, de incredulidade, foi isso que aconteceu? É isso mesmo? E depois, too bad. Que pena, muito ruim, né? Aí, gente, em seguida veio a porrada oficial. Depois eles elaborarem lá, entenderem o que aconteceu, refletirem, veio uma porrada. O vice-secretário de Estado das Relações Exteriores dos Estados Unidos, o Christopher Landau, ele se manifestou duramente em nome do governo americano, o que foi repostado em português pela Embaixada Americana. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. O juiz Moraes, gente, com nome aos bois, o juiz Moraes, um violador de direitos humanos sancionado, expôs o STF à vergonha e ao descrédito internacional ao desrespeitar normas tradicionais de autocontenção judicial e politizar de forma escancarada o processo judicial. Isso aqui foi uma postagem de ontem, gente. Depois da prisão. Isso aqui tem nome e sobrenome, tem endereço certo. Falando ainda aqui, ó, de a provocativa e desnecessária prisão do ex-presidente Bolsonaro, que já estava em prisão domiciliar sob forte vigilância e com rígidas restrições de comunicação. E termina dizendo que não há nada mais perigoso para a democracia do que um juiz que não reconhece limites ao seu poder. Gente, isso é fortíssimo. Falam ainda de ataque, e que isso foi o ataque mais recente ao Estado de Direito e à estabilidade política no Brasil. Fortíssima manifestação. Os Estados Unidos estão acompanhando de perto tudo o que está acontecendo, reconhecendo os abusos, lamentando a prisão, dizendo aí que foi algo provocativo, desnecessário, que atenta contra a estabilidade política, Estado de Direito, que atenta contra a democracia. E não vamos esquecer que o Alexandre de Moraes ele continua sancionado pela Magnitsky. A questão agora é, será que os Estados Unidos têm outra carta na manga? Será que eles vão reagir de alguma outra forma? Será que depois disso o Trump vai agir para garantir todo o rigor da Magnitsky contra o Moraes e a sua família?
Ou talvez até contra outros ministros? Olha, eu não vou me surpreender se vier mais alguma medida dos Estados Unidos logo, logo. Mas e você, hein? O que você achou dessas reações no Brasil e nos Estados Unidos à prisão? Conta pra mim e mais, conta pra mim o que a direita, o que a oposição deve fazer mais do que falar. O que você acha que pode ou poderia ser feito nessa situação diante da falta de apoio da direita lá no Senado Federal para barrar os abusos do STF, hein? Tem algo mais que deveria ser feito agora? Conta pra mim aí a sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.